A Ilha de São Vicente, com este governo, tem tido apenas promessas e mais promessas sem concretização, diz a Janira Frelmada. Cardeal Dom Arlindo quer jovens cada vez mais empenhados na Igreja cabo-verdiana. Moradores de Fundo Cobom reivindicam terreno para a construção de parque infantil. ONU alerta para a tragédia humana se não houver assistência alimentar urgente na República Centro-Africana. Identificado o atirador que matou 12 pessoas na Califórnia. O antigo primeiro-ministro britânico afirma ser 100% contra o Brexit. Muito boa noite. O cardeal Dom Arlindo Furtado considera que a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos foi extraordinário e interessante no sentido da comunhão que a Igreja vive na diversidade e quer jovens cabo-verdianos cada vez mais empenhados na Igreja. O cardeal Dom Arlindo Furtado fez estas considerações a propósito da sua participação na 15ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, afirmando que foi um trabalho extraordinário e interessante, pedindo mais inclusão dos jovens na vida religiosa. Acrescentou que esta dinâmica deve contagiar todas as comunidades cristãs do mundo. Foi um trabalho extraordinário, o sentido de igreja que se viveu lá também a comunhão na diversidade, e foi muito interessante. E acho que esse espírito de igreja, essa dinâmica de inclusão, sobretudo dos jovens na igreja, na reflexão, na organização, na atividade, e na criação de condições para uma maior evangelização, o entusiasmo para a missão, o envolvimento da igreja em saída ao encontro de todos, sem exclusão. Essa dinâmica deve contagiar a todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Isto é muito importante e nós vamos tentar também implementar o espírito do sínodo e aqui na nossa diocese. Já em Cabo Verde, o cardeal e bispo de Santiago realçou que existem jovens com bastante empenho na vida cristã. Entretanto, diz que é preciso fazer mais, mencionando que a Igreja tem um secretariado diocesano que funciona e é constituído por jovens. Nós, infelizmente, temos bastante jovens com bastante empenho na comunidade, mas é preciso mais, quer nas paróquias, quer nas pequenas comunidades que integram a paróquia, quer ao nível da diocese. Nós temos um secretariado diocesano que funciona, é constituído por jovens. Tem um padre jovem também assistente, mas toda a dinâmica pastoral, a maioria da dinâmica pastoral diocesana parte dos jovens e é endereçada aos jovens e tenta-se incluir os jovens. Até porque o nosso secretariado, neste momento, desde o ano passado, desde o início deste ano, 2018, desencadeou uma dinâmica pastoral chamada Sacuta Jovem, que afinal, quer dizer, nós nesse aspecto, digamos, vivemos antecipadamente o conteúdo e o espírito do próprio sínodo dos jovens. Portanto, os jovens precisam ser escutados. Dom Arlindo Furtado foi convidado do Papa Francisco para participar da 15ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que decorreu de 13 a 28 de outubro no Vaticano. O Presidente da República recebeu nesta quinta-feira uma comitiva das Forças Armadas de Cabo Verde, chefiado por Anildo Moraes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Uma visita que teve como propósito dar a conhecer o andamento daquela instituição, bem como as atividades que pretendem desenvolver. Na manhã desta quinta-feira, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, recebeu na presidência uma equipa das Forças Armadas, liderada pelo chefe do Estado-Maior, Anildo Moraes, para, de uma certa forma, dar a conhecer a vida daquela instituição e as atividades a desenvolver. Brevemente, já no domingo, teremos o juramento da bandeira, que será realizado em São Vicente também, e prevemos também realizar os Jogos Militares a nível nacional também, e também debruçamos sobre os aspectos tendentes à realização do Conselho Superior da Defesa, que em princípio será realizado ainda este ano, e os outros aspectos tendentes às condições de vida e de trabalho nas Forças Armadas e como temos vindo a funcionar no dia a dia. Recentemente, esta instituição também teve um encontro com o Presidente da República em que alegava falta de meios de naturezas diversas. Questionado se já houve ou não evolução neste sentido, o chefe do Estado-Maior respondeu assim. Ainda não, mas prevemos
alguma melhoria no próximo ano, tendo em conta que já estamos no final do ano, e alguma melhoria a nível do orçamento para podermos fazer face às dificuldades que continuamos a viver dentro da instituição. Relativamente ao orçamento, Anildo Moraes sublinha que gostaria de ver contemplado no mesmo meios que possibilitam a construção de 2 casernas que neste momento deixam muita falta. Nós, a nível do orçamento, gostaríamos de ser contemplados com meios para construção de 2 casernas, uma no comando da 3ª Região Militar, que é uma falta gritante, e mais uma no centro de instrução para poder acolher as senhoras que virão prestar o serviço militar obrigatório. Ainda sobre as atividades a ser desenvolvidas por esta instituição, nomeadamente o Conselho Superior de Defesa, Anildo Moraes informou que estão criadas as condições para que esta possa ser realizada ainda este ano. Dentre os assuntos vai ser abordado o serviço militar obrigatório das Forças Armadas. Na sequência da visita de 2 dias efetuada a São Vicente, tendo encontrado com a Associação Cabo-Verdiana dos Armadores da Mercante e Militares do Partido, a líder do PSCV, Janiro Almada, disse que constatou que a ilha de São Vicente, com este governo, tem tido apenas promessas e mais promessas sem concretização. A afirmação é da presidente do PAICV, que hoje, em conferência de imprensa na cidade da Praia, fez o balanço da visita de 2 dias efetuada à ilha do Monte Cara. Janiro Almada disse que com essa visita verificou que a situação de São Vicente piorou grandemente com a atual governação. Acrescenta que o mar, que é um dos potenciais de São Vicente, não está a ser aproveitado. Nesses 2 dias de visita, eu pude concluir que a situação de São Vicente piorou grandemente com esta governação do Dr. Luís Correia e Silva e do MPD nestes quase 3 anos de mandato. Desde logo é preciso dizer que um dos principais potenciais da Ilha de São Vicente, o mar, não está a ser aproveitado. E sempre que se fala disso, o Governo acena com a Zona Económica Especial, que ninguém ainda entendeu no que se traduz em concreto. Veja-se que o turismo, sobretudo o cultural, já teve dias bem melhores. Porquê? Porque o Governo decidiu decretar o hub aéreo na Ilha do Sal, acabando com os voos diretos da Cabo Verde Airlines, este ACV, para a Ilha de São Vicente, obrigando os sanvicentinos a virem para a praia ou para o Sal para apanharem um voo direto para fora. É claro que isso tem consequências a nível de preços, tem consequência a nível das dificuldades que cria, mas também tem consequências a nível do próprio setor industrial. Quanto às ligações interilhas, a líder acrescentou que neste encontro os armadores se mostraram que foram eliminados sem razão e com uma demonstração do governo de não envolver os armadores nacionais na solução para as ligações interilhas. Sobretudo na reunião com a Associação dos Armadores, eles demonstraram claramente que foram eliminados sem razão, sem fundamentação, sobretudo com uma clara demonstração do governo que não pretende envolver os armadores nacionais na solução para a ligação interilhas, com todos os riscos daí advenientes. O que nós estamos a assistir, por exemplo, nos transportes aéreos, é que nós temos um monopólio de uma empresa privada, empresa essa que, segundo o Primeiro-Ministro, não tem nenhum contrato com o Estado de Cabo Verde. Portanto, se essa empresa amanhã decidir ir-se embora, o país fica sem ligações aéreas. Esse é o risco. E nos transportes marítimos, continuando a solução que foi delineada pelo governo, podemos correr exatamente o mesmo risco. A líder tambarina afirmou ainda que a situação do desemprego na ilha é cada vez mais gritante, sobretudo na camada jovem, visto que há menos possibilidades de prosseguirem os seus estudos, uma vez que o governo cortou as bolsas de estudo e os apoios socioeducativos para estudantes de famílias carenciadas. O desemprego se agrava dia para dia, sobretudo na camada jovem. Camada jovem é essa que também está com menos possibilidades de prosseguir os seus estudos, porque o governo cortou bolsas de estudo e diminuiu apoios socioeducativos a jovens de famílias carenciadas. E é claro que aqui nós não podemos deixar de referir o setor social, a saúde, a educação e a habitação. Estes setores fundamentais para a inclusão social de um país como Cabo Verde estão a dar sinais de uma grande desarticulação, mas sobretudo de uma grande falta de capacidade de resposta por parte, seja do governo no que tange à educação e à saúde, seja da Câmara também no que tange à habitação, sobretudo social. Basta ver a proliferação
das casas de lata na ilha de São Vicente. Janira Ofer Almada questiona sobre o quando é que o governo começará a trabalhar para implementar o programa que apresentou aos cabo-verdianos. A visita aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, que tinha como propósito reunir com a Associação dos Armadores e desenvolver uma agenda e a auscultação das forças vivas da ilha na perspectiva de poder tomar pulso da sua real situação atual. Cerca de 90 jovens da cidade da Praia do Mindelo, em São Vicente, estão a ser formados como cuidadores para a Rede Nacional de Serviços e Cuidados para as Pessoas com Deficiência em Cabo Verde. De acordo com o secretário do Estado adjunto do Ministério do Estado, Carlos Monteiro, o Estado trabalha de forma que todos sejam parte integrante do país. Nesta lógica, o mesmo está a trabalhar as intervenções especificamente na área da deficiência. E tendo Cabo Verde adotado desde a primeira hora o lema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, centrada no slogan "Não deixar ninguém para trás", está-se a trabalhar para que todos os cabo-verdianos, sem exceção, sejam parte importante e integrante do desenvolvimento do país. Estamos a trabalhar em simultâneo no fortalecimento institucional dos serviços do Estado e na criação de um quadro legal que permita respaldar intervenções especificamente na área da deficiência, com o principal destaque para a aprovação do segundo Plano Nacional dos Direitos Humanos e a criação e implementação do Plano Nacional de Cuidados. Neste sentido, Carlos Monteiro destaca a importância dos 90 jovens a serem formados como cuidadores que vão trabalhar na área vulnerável, essencialmente com pessoas portadoras de deficiência. Neste sentido, importa realçar a importância deste plano, que permitirá a criação de um novo segmento profissional, das cuidadoras, estando já neste momento a serem formados 90 jovens cuidadoras e cuidadores na Praia e no Mindelo, assim como irá criar uma rede nacional de serviços de cuidados à área vulnerável, principalmente para as pessoas com deficiência, contribuindo assim para a promoção de políticas de incentivo e redistribuição doméstica das atividades de cuidados no sentido da correção das distorções de género que atualmente existem. Desta forma, o secretário fala das apostas e reformas do Estado relativamente às ONGs no reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos na sociedade e assim vão ser inaugurados mais 2 espaços para pessoas vulneráveis na cidadela. Para além do novo espaço de atendimento das ONGs da área da deficiência, cedido pelo Estado, está para breve a inauguração do espaço de cuidados a dependentes e do espaço para reabilitação de pessoas com deficiência, ambos na cidadela. Por outro lado, têm sido mobilizados recursos, quer a nível nacional, quer junto dos parceiros internacionais, para garantia de acesso a mecanismos de compensação de pessoas com deficiência, especialmente crianças, assim como projetos de formação a educadoras e monitoras do pré-escolar e creches, como forma de desconstruir barreiras e aumentar o acesso das crianças com deficiência a estas estruturas. É de recordar que o Governo já aprovou e foi publicado o Decreto-Lei que garante o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior gratuito. O Comitê de Coordenação do Combate à SIDA, através do Secretariado Executivo, realizou esta quinta-feira 8 um ateliê de apresentação de estudo biocomportamental sobre a vulnerabilidade das pessoas com deficiência face ao VIH em Cabo Verde, no auditório do Banco de Investimento Angolano da cidade da Praia. O estudo foi realizado no âmbito da implementação do projeto regional VIH e deficiência, no qual pretendeu-se obter os dados que constituem evidências e, assim, a formulação das estratégias para a inclusão e reinserção social das pessoas com deficiência no país. A secretária executiva do Comitê, Maria Celina Ferreira, frisa sobre os resultados obtidos após o estudo realizado. O estudo veio nos trazer que, efetivamente, as pessoas com deficiência apresentam muita vulnerabilidade em relação à infecção pelo VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis. O estudo indica-nos que 45% das pessoas que vivem com deficiência já sofreram algum tipo de violência. Portanto, nas diversas dimensões, seja violência sexual, violência física, econômica, violência em termos de atendimento nos bancos ou em outros serviços. O estudo também veio nos mostrar que as populações que vivem com deficiência têm vulnerabilidade em relação ao acesso ao emprego, têm parcos rendimentos.
A secretária ainda fala do papel do comitê face aos meios de intervenção, tendo em conta que o estudo mostra que a prevalência do VIH no seio das pessoas com deficiência é 2 vezes maior do que a população em geral. O estudo mostra-nos também que a prevalência de VIH nesta população é 2 vezes maior do que na população em geral. Isto, nós, enquanto CCS-SIDA, temos o compromisso de intervenção nos meios de prevenção, na adaptação dos materiais informativos às necessidades das pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas que têm limitação de comunicação. É preciso também empoderar as associações das pessoas que vivem com deficiência, pois apenas 8% dos inquiridos pertencem à organização associativa ou um grupo associativo. Isso mostra ainda mais a fragilidade. Após a apresentação do estudo realizado, o comitê, juntamente com os parceiros, delineam estratégias para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O presente estudo teve como parceiros a iniciativa da ONG internacional Humanity and Inclusion, do Fundo Global e do Secretariado Permanente do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA, englobando 5 ilhas do arquipélago, nas quais o mesmo abrangeu pessoas com deficiência maior ou igual a 5%. Os moradores da zona de Fundo Cobom, na cidade da Praia, estão a reivindicar um terreno que, segundo os mesmos, a Câmara Municipal da Praia tinha prometido construir um parque infantil e um fitness park. Conforme apuramos junto dos moradores, na segunda-feira chegaram ao terreno um grupo de trabalhadores e máquinas para a construção de uma casa no local, onde os mesmos afirmam que a Câmara Municipal tinha informado que seria construído um parque infantil. Na manifestação, porque espaço sempre Câmara mostra a comunidade de Cobom, é um espaço que era para lazer. Então, Fundo Cobom não tem nada, nunca conta construção. Mas também não tem que jogar nós terceira idade, nós velhos, nós crianças. Ali é um espaço que não quer para um centro para terceira idade, jardim para criança e um espaço de lazer tanto para crianças e terceira idade, que tem um ginásio para terceira idade na Cobom, que tem nada. E hoje não sabe para essa perigo. Agora essa foi para fazer qualquer atividade na Fontão, na Cruz de Papa, não, nós crianças ele que brinca mais perto de nós. Porque tem mãe que tem condições de ser filho Cruz de Papa para não pipocas, mas no entanto, está cheio de licença na praça, o filho brinca, isso é tranquilo. Não se está a falar, mas não cria um lazer de nós crianças para brincar. Desde que parece aquele lugar marcado, aquele lugar de lazer, ou as crefose, no momento ele ouça fazer disposto, ok? Mas não cria aquele lugar reservado que fala assim, é lazer daquela criança, você entende? É aquele que não se verifica, nunca está contra fazer, deixar esse caule um chá assim, mas está, que ele nunca está contra, hoje na manhã nunca. Agora, não cria aquele lugar que se oferece, eles oferecem, mas tem um lugar de lazer para criança, aquele que a nós não está ali para nos defender o direito de nossas crianças, assim mesmo? Toda zona tem direito de uma praça para crianças brincar. A não ali, não cria ali. São muitos jovens naquele lugar ali, que cadaram aquele espaço ali para fazer casa. Canto aquele que olhara como um coladeira, com cheia, com tudo disparate. Ninguém cabinha para me exigir para ali. Gosta que ia cancetário, que ia alma parse, todo mundo também para bem tomar espaço ali para mode. Ali nunca crê casa, ali não crê para fazer espaço para nós crianças brincar. Os residentes alegam que falaram com o responsável da obra e o que o mesmo disse para entrar em contato com a Câmara Municipal da Praia, mas que não obtiveram sucesso. Sendo assim, fizeram um abaixo-assinado para entregar à autarquia. Na segunda-feira se começa no comunidade intervir, então eles falaram que é para não entrar em contato com a Câmara, que é para não fazer um embargo, né? Mas depois cá se discute e a Câmara está dando um despacho. Só que hoje estão bem, a Câmara fala com nós, que fala nada, eles bem mesmo iniciar. Segundo Manuel Tavares, o projeto de criação de um espaço de lazer no Fundo Cobom faz parte do projeto da Câmara Municipal do antigo governo, mas que o vereador do atual governo os informou o seguinte. O vereador Flama tem um lazer para criança ali. Material está na barco para bem. Acho que não sei que tipo de barco, ok?
Porque já tem mais de 6 meses, mais de ano, sem fazer ano que ele ofereceu a ele. Quanto é bem comprar lugar assim, esquecer de que ele quer falar, que esse projeto ali está falando. É bem arranja agora, lote ali assim, que está naquele projeto ali. Mas projeto ali, nada mais, nada menos, é verdade, porque é de Câmara Municipal de Praia. No local, deparamos com a Polícia Nacional, Guarda Municipal e os trabalhadores que iriam iniciar a obra. Os moradores disseram que não iriam sair do local enquanto a Câmara Municipal da Praia não os der alguma resposta. O artista cabo-verdiano Dudu Araújo está em Cabo Verde para lançar o seu mais recente álbum, Saudade, Fé e Esperança, esta sexta-feira 9. Dudu Araújo vive recentemente no Canadá e está em Cabo Verde para alegrar o povo cabo-verdiano com o seu mais recente trabalho. O álbum, conforme diz, foi feito há mais de 7 anos, mas somente agora o mesmo diz conseguir concluir o trabalho graças a alguns amigos. Aquele álbum começar há uns anos, bem, uns 7 anos pelo menos, ou mais. Na altura pensar que ele podia ser feito mais, portanto, menos no curto espaço de tempo. Foi pedindo patrocínio ali, patrocínio lá, não sei o que e mais. E não aconteceu. Portanto, depois me teve que saltar, portanto, para o tal plano B, porque já me tinha começado e eu me tinha que terminá-lo. E terminá-lo com a ajuda de alguns amigos anonimamente, acho que queria para vocês não parecer e tal, na disco, de agradecer, de aproveitar para agradecer. E então não bate andar, juntamente com os amigos músicos. Para Dudu Araújo, cujo gosto pela música nasceu desde os 9 anos de idade, a música faz parte da vida, independentemente do seu estilo. Para este artista, a música traz muita paz e alegria. Antes, né? Tinha tudo minhas colegas, minhas amigas. E não começar do nada, nunca tinha nada, até fazer um instrumento que nós chamamos de caixas de papelão, de madeira, viola de madeira, bateria feita de latas, grandes latas de manteiga, latas de banho, e assim que não começar, até que começar a surgir os instrumentos vindos de fora, precisamente também na casa de Tito Paris, que quer ser pai. E outras pessoas estavam a trazer, mesmo Tigoito, e a gente bate a surgir. O álbum, que possui estilos musicais como Morna e Coladeira, São João, Afropop, foi apresentado no dia 3 deste mês na ilha de São Vicente, sua terra natal. O concerto vai contar com a direção musical do músico Hernani Almeida e terá como artistas convidados Gardenia Beros, residente nos Estados Unidos da América, e Joar Livramento, natural da ilha da Boa Vista. O espetáculo será às 22 horas no Salão Nobre da Assembleia Nacional. Agora vamos ver as manchetes da África. Zimbábue, a colisão frontal entre 2 autocarros mata 47 pessoas num país onde são comuns os acidentes rodoviários devido à má condição das estradas e à má condução. Madagascar, contagem parcial dos votos da primeira volta presidencial colocam à frente os ex-presidentes Andry Rajoelina e Mark Ravalomanana. Na Somália, está-se agradado com a eleição da refugiada Somali Ilhan Omar para o Congresso americano. Nigéria, Príncipe Carlos observou o treino da Marinha Nigeriana em Lagos durante uma visita de 3 dias que concluiu a sua viagem pela África Ocidental. África do Sul, um aplicativo galardoado dá mais poder aos pequenos agricultores sul-africanos ao conectá-los com os supermercados. Atualidade internacional: cerca de 2 milhões dos 4,6 milhões de habitantes da República Centro-Africana precisam de uma ação alimentar urgente, alertou a Organização das Nações Unidas em comunicado do Programa Alimentar Mundial sobre a situação neste país.
Um estudo sobre a segurança alimentar na República Centro-Africana, em setembro, apresentou mesmo os piores resultados desde 2014, com 1,9 milhões de pessoas a precisarem de uma ação alimentar urgente, advertiu a porta-voz do Programa Alimentar Mundial. Para quem, para evitar uma tragédia humana, é preciso uma atenção e uma ação, acentuou. As condições nutricionais na República Centro-Africana continuam a deteriorar-se devido à insegurança persistente, declarou Hervé Verrussel. No início de novembro, verificou-se uma nova onda de violência com incidentes em Bataganfo, no norte, e Bambari, no centro, e Zémio, no sudeste, obrigando milhares de civis a fugir. Dos 620 mil deslocados, 60% vivem em famílias de acolhimento, detalhou o Programa de Alimentação Mundial, sublinhando que a deterioração continua de uma situação já extremamente grave no terreno, tem uma implicação direta sobre a segurança alimentar. Portugal participa na missão da ONU no país, que é comandada pelo tenente-general senegalês, o qual já classificou as forças portuguesas como os seus Ronaldos. 10 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, vento forte com rajadas da ordem dos 75 km por hora e agitação marítima com ondas do noroeste com 4 a 5 metros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra, devido à previsão de vento forte com rajadas até aos 70 km por hora e agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. Os distritos de Beja e Faro também estão sob aviso amarelo, mas apenas por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de 4, revela a situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Nos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas identificaram um atirador e arma que utilizou para matar 12 pessoas num bar do sul da Califórnia, anunciou esta quinta-feira a fonte policial. As autoridades norte-americanas confirmaram que há pelo menos 12 mortos e mais de 12 feridos na sequência de um tiroteio num bar em Thousand Oaks, no estado norte-americano da Califórnia. O suspeito do ataque é um dos mortos confirmados. O responsável policial referiu à agência noticiosa Associated Press que o homem Ian Long, que também morreu no local, tinha 29 anos e utilizou uma pistola de calibre 45 quando abriu fogo no interior do Borderline Bar e Grill na noite de quarta-feira em Thousand Oaks, a norte de Los Angeles. De acordo com as informações avançadas, o atirador é um ex-soldado. O mesmo responsável que falou sob anonimato recusou fornecer mais detalhes. Uma das vítimas mortais é o Ron Hellos, um dos primeiros agentes da autoridade a chegar ao local, que foi atingido por disparos, acabando por morrer já no hospital. Os clientes que se encontravam dentro do bar esconderam-se debaixo das mesas e dentro das casas de banho do estabelecimento, segundo relatos ao Daily Mirror. Há testemunhos que indicam que múltiplos tiros terão sido disparados. Foi chamado o Corpo Policial de Intervenção de Explosivos e também as equipas de emergência se encontraram no local. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou ser totalmente contra o Brexit e que fará tudo para travar a saída do Reino Unido da União Europeia, falando de uma intervenção na Web Summit em Lisboa.
O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou hoje ser totalmente contra o Brexit e que fará tudo para travar a saída do Reino Unido da União Europeia. Falando numa intervenção na Web Summit em Lisboa. Sou 100% contra o Brexit. Irei fazer tudo para o impedir. Aliás, é possível travá-lo. Não é do nosso interesse político nem econômico. Vai enfraquecer a Inglaterra e a Europa, afirmou o ex-líder do governo trabalhista britânico. Falando ainda do que pode acontecer quanto ao futuro dos britânicos em relação ao Brexit, disse que Theresa May está a tentar um acordo, mas admitiu ser muito difícil uma saída que não seja dolorosa. Tony Blair, que dirigiu o governo britânico durante 2 mandatos, de 1997 a 2007, disse que se Theresa May conseguir um acordo, isso pode fazer com que haja novas eleições gerais. O Reino Unido vai deixar a União Europeia em março de 2019, 2 anos após o lançamento oficial do processo de saída e quase 3 anos após o referendo de 23 de junho de 2016, que viu 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit. Uns 5.500 migrantes da gigantesca caravana que deixou Honduras em 13 de outubro chegaram até esta quarta-feira à cidade do México, segundo uma contagem da Comissão de Direitos Humanos da capital mexicana. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos informou sobre esta estimativa em coletiva de imprensa oferecida em um abrigo para migrantes instalados em um centro esportivo na zona leste da cidade. Ela explicou que 86% dos migrantes são hondurenhos e o restante procedente de Guatemala, Nicarágua e El Salvador. Alguns são provenientes de Paraná e Costa Rica, disse. A Comissão e a Prefeitura se encarregarem de coordenar ajuda aos migrantes no abrigo que está superlotado. Segundo as autoridades, a maior parte da primeira caravana já chegou, embora esta semana esteja prevista a chegada de outros grupos. No abrigo estão à espera de que a primeira caravana determine quando vai retomar a jornada para a fronteira norte, com a expectativa de poder seguir para os Estados Unidos. Compõe a segunda 2.000 pessoas e terceira caravana de tamanho similar avança pelo sul do país. Os migrantes na cidade do México, sobretudo mulheres, crianças e idosos, dormem em barracas, enquanto outros ocupam camas improvisadas em arquibancadas de um estádio. A maioria dos migrantes está decidida a chegar aos Estados Unidos, apesar das advertências do presidente Donald Trump de que será impedida de entrar e com a mobilização de cerca de 4.800 militares americanos à fronteira com o México. Mais de 500 mil de imigrantes centro-americanos que fogem da pobreza, da falta de oportunidades e da violência das gangues atravessam anualmente o México com a esperança de chegar aos Estados Unidos. Agora vamos acompanhar a atualidade esportiva. O campeão Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga, isolados no comando da Primeira Liga de Futebol, defrontam-se no sábado no principal jogo da 10ª jornada, na qual o Benfica tenta regressar aos triunfos no campeonato. Com 21 pontos, os dragões e bracarenses lideram o campeonato com 2 pontos de avanço sobre o Sporting, 3 sobre o Rio Ave e 4 sobre o Benfica, e jogam no Estádio do Dragão no sábado às 19h30. Desde a derrota com o Benfica por 1-0, a segunda na Primeira Liga, o Futebol Clube do Porto somou 6 vitórias consecutivas, 2 sobre o Lokomotiv Moscovo para a Liga dos Campeões, 2 para o campeonato com o Feirense Marítimo, 1 para a Taça de Portugal com o Vila Real e 1 para a Taça da Liga com o Varzim. Antes da nova pausa para os encontros de seleções, os Dragões encontram a única equipa portuguesa ainda invicta, mas que não vence no Dragão para o campeonato desde 2004-2005, somando nas 13 temporadas seguintes apenas 3 empates. Acertada a desvinculação com Al Jazeera, Marcel Keizer prepara-se para iniciar uma nova aventura na carreira de treinador ao serviço do Sporting. Em Alvalade poderá ser coadjuvado por Patrick Graverars. Nesta aventura, Keizer deverá ser acompanhado por Piet Amberg, que estava no Al Jazeera, pelos portugueses Rodolfo Correia e Tiago Fernandes e Nelson Pereira no treino de guarda-redes. Com a rescisão consumada, Marcel Keizer pode agora passar por o papel o acordo verbal que havia fechado com Frederico
Alvarandas na passada sexta-feira na Holanda. O treinador assinará um contrato válido até junho de 2020, ou seja, a mesma duração que tinha o seu anterior vínculo ao Al Jazeera, mas com opção por mais 2 temporadas. Apesar de alguma hesitação de Kaiser quando confrontado com a tributação em Portugal, tudo indica que o vínculo se mantenha com o vencimento de 1 milhão de euros brutos anuais, que poderão ser depois negociados caso a cláusula de renovação seja acionada. A apresentação oficial do treinador holandês em Alvalade, porém, só deve acontecer na próxima semana, depois da partida com os Chaves marcada para domingo. Fernando Santos anunciou a lista de convocados para os jogos com a Itália e Polónia, referentes à 5ª e 6ª jornada da Liga das Nações. Em relação à última convocatória, destacam-se os regressos de André Gomes, João Mário e também de Rafa, José Fonte e Rafael Guerreiro. De fora ficaram Pedro Mendes, Kevin Rodrigues, Jetson Fernandes, Sérgio Oliveira e Hélder Costa. Também de fora continuam Cristiano Ronaldo. O avançado dos Juventus não joga pela equipa das esquinas desde o Campeonato do Mundo. O jogo com a Itália está marcado para 17 de novembro, às 18h45, em Milão. 3 dias depois, à mesma hora, Portugal recebe a Polónia em Guimarães. Eis a lista dos convocados: os guarda-redes Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício. Os defesas Cédric Soares, João Cancelo, Rafael Guerreiro, Luís Neto, Mário Rui, José Fonte, Pepe e Rubem Dias. Os médios Bruno Fernandes, Danilo Pereira, André Gomes, Pizzi, Renato Sanches, Rubem Neves, João Mário e William Carvalho. E os avançados Bernardo Silva, Bruma, Rafa Silva, Éder, Gonçalo Guedes e André Silva. LeBron James ficou a uma assistência de conseguir um triplo-duplo com 29 pontos, 10 ressaltos e 9 assistências na vitória dos Lakers sobre os Timberwolves, encontro marcado pela estreia de Tyson Chandler com a camisola da equipa de Los Angeles. O possante poste, que rescindiu com os Phoenix Suns para assinar pelos Lakers, registrou 2 pontos, apenas conseguiu 9 ressaltos em 22 minutos em campo, o suficiente para receber elogios da estrela da equipa. Todos os minutos que esteve em campo tiveram impacto, atirou LeBron. Derrick Rose com 31 pontos e Jimmy Butler com 24 de nada valeram aos Wolves, que sofreram a 4ª derrota consecutiva. Já os Sixers conseguiram em Indiana a primeira vitória fora de casa esta época ao baterem os Pacers por 100-94. Imparáveis continuam os Raptors. A vitória sobre os Kings, a 5ª consecutiva, vale o melhor registro da fase regular, com 11 vitórias e 1 derrota, e a liderança da Conferência Este à frente dos campeões em título, os Warriors, que lideram a Oeste. A terminar o jornal, vamos aos títulos. A Ilha de São Vicente, com este governo, tem tido apenas promessas e mais promessas sem concretização, diz a Janira Frelmada. Cardeal Dom Arlindo quer jovens cada vez mais empenhados na Igreja Cabo-Verdiana. Moradores de Fundo Cobom reivindicam terreno para a construção de parque infantil. ONU alerta para a tragédia humana se não houver assistência alimentar urgente na República Centro-Africana. Identificado o atirador que matou 12 pessoas na Califórnia. O antigo primeiro-ministro britânico afirma ser 100% contra o Brexit. É o ponto final da edição de hoje. Obrigado pela sua atenção e preferência. Boa noite. Até amanhã.